Hora da nossa entrevista ao vivo aqui no Agronotícias e hoje a gente vai falar de uma dúvida que afeta muitos produtores. Comprar uma frota e contratar motoristas para escoar a produção e ficar com capacidade ociosa em determinados períodos ou contratar uma transportadora e não ter todo o controle do processo. As vantagens e desvantagens da terceirização vão ser abordadas agora na minha conversa com Rodrigo Gonçalves, que é CEO e fundador da GoFlux. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado pela entrevista. Bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigado pelo convite, Marcelo. Sempre um prazer falar com vocês aqui no AgroMais. Rodrigo, essa não é uma resposta muito simples. Eu imagino que não seja uma situação muito simples para o produtor decidir se ele compra alguns caminhões, contrata motorista, fica com a frota às vezes parada por um bom tempo, não é? Uma frota pode acabar representando dinheiro empatado se ele não tiver uma demanda muito grande? De fato, Marcelo, é sempre uma decisão difícil, né? Porque o produtor muitas vezes está sempre naquela situação, naquele dilema de ter o atendimento do transporte rodoviário, da movimentação no momento que ele precisa, seja de plantio, disponibilidade na hora da colheita, e o capital empatado, o custo de manutenção e a própria especialização que é necessária para operar uma frota própria, né? Então, normalmente o produtor ele conhece bastante do processo agrícola, lavoura, e a operação logística propriamente dita é algo mais complicado. Então, não é uma decisão fácil realmente ser tomada, não. E para ele tomar essa decisão, quais são as questões que ele precisa levantar? Quais são as considerações que ele precisa fazer para que ele não dê com os burros na água, literalmente? Muito bem. Acho que o primeiro, assim, entender a fundo qual é o nível de demanda que o produtor vai ter, principalmente ao longo do ano cheio, não somente do período de safra, porque se você for observar no período mais crítico de plantio e de colheita, você vai ter uma demanda para o transporte rodoviário e pode vir aquela coisa, eu precisaria ter um caminhão próprio e tudo mais. Eu acho que o grande ponto que a gente tem hoje, diferente de anos atrás, é que você tem instrumentos de tecnologia para conseguir dar ao produtor rural o mesmo nível de acesso ao mercado de transportes, de transportadoras e mesmo de motoristas autônomos que grandes empresas têm. A própria plataforma GoFlux ela é um provedor desse tipo de serviço, ele dá ao produtor, à cooperativa, ao grande produtor, a possibilidade de acessar uma base muito maior de transportadoras. Isso ajuda na questão do nível de serviço, da disponibilidade, você conseguir sempre ter uma prestação, a capacidade de transporte disponível quando o produtor precisa, pagando pelo serviço com custo competitivo, sem precisar se preocupar com empatar capital e ter uma estrutura de manutenção, ter motoristas, etc., etc., que são todos todo o ônus que é trazido quando você tem uma operação própria de transporte rodoviário. Para além dessas questões que ele precisa responder, que são internas da demanda dele, eu imagino que haja alguns cuidados que esse produtor também precisa adotar na hora de contratar uma frota, de contratar uma transportadora ou de contratar, inclusive, um transportador autônomo, né? Que cuidados ele precisa ter? O que é que ele precisa observar ao fechar esse contrato? Que tipo de exigência ele precisa fazer para ele ter controle do processo, saber onde é que está a carga, como é que está esse monitoramento? Bom, vamos lá. Vou dividir essa resposta em 3 pedaços. Se a gente está falando de frota própria, a gente tem um produtor vai ter necessariamente que ter a capacidade de emitir o próprio documento de transporte, controlar a jornada do motorista, pensar na roteirização, como é que esse caminhão vai ter o máximo de produtividade e ter instrumentos de tecnologia para conseguir rastrear essa frota no momento que ela estiver prestando serviço. Se a gente está falando de transportadora, as transportadoras hoje já têm um nível de profissionalismo muito maior do que há anos atrás, então é um processo mais simples de contratação, você consegue deixar mais claro os parâmetros que você precisa em relação ao tipo de frota, o tipo de caminhão, a capacidade que você vai ter para cada dia de coleta, de entrega, as condições, qual o tipo de caminhão, a jornada do motorista e por assim por diante. Quando você vai contratar um motorista autônomo, a complexidade é um pouco maior, porque a transportadora, o produtor, ele passa a ter a responsabilidade
pela integridade desse motorista na estrada, pelo risco civil, seguro e tudo mais, que é semelhante a uma frota própria, com uma diferença de que o motorista autônomo não é um funcionário, então você não consegue treinar, você não consegue orientar esse motorista da forma que você orienta um funcionário. Então, tem que separar bem uma coisa da outra, mas eu reforço o ponto de que os ônus potenciais e o risco associado a ter uma frota própria, principalmente contratar o transporte autônomo diretamente, eles são maiores muitas vezes do que o benefício, porque você tem questões relacionadas a seguro, controle de jornada, riscos de acidentes e roubo de carga e tudo mais que você assume para si quando você contrata uma transportadora. Esse é o trabalho da transportadora, as transportadoras estão habilitadas e são especialistas nesse tipo de serviço, então é um risco que o produtor passa a não correr, e se ele contrata faz um processo bem feito de curadoria e de contratação da transportadora, certamente ele vai encontrar uma transportadora que seja habilitada e seja boa no que faz, a ponto de ele ficar tranquilo de que ele vai conseguir o transporte, de que vai ser com qualidade, no custo e dentro dos parâmetros corretos que ele necessita. Agora, para além do serviço das transportadoras e do transportador autônomo, ainda tem também os serviços das plataformas digitais, não é? Que seria mais ou menos o Uber do transporte. Que cuidados esse embarcador, que é o produtor, precisa ter ao contratar um serviço desse? Esse é um tipo de prestação que é segura também? Boa pergunta, Marcelo. E assim, tem muita propaganda e muito se fala em torno desse tema da uberização do transporte, e na prática, é só a gente voltar para o conceito do Uber. O que é que o Uber fez? A gente tinha um mercado de táxi que era formado pelas cooperativas de táxi, pelos taxistas e pelos passageiros. O que o Uber fez foi matar a figura da cooperativa e fazer a conexão direta do contratante, do passageiro, com o taxista. Quando você vai para transporte, a transportadora ela presta um papel muito importante de assumir o risco civil, de segurar nas costas o fluxo de caixa, porque ela paga à vista ao motorista e vai receber a prazo do contratante, toda a questão de seguro, de relacionamento, gestão de relacionamento com os motoristas autônomos. Quando você uberiza, entre aspas, o processo, você traz para si todo esse processo de gestão de seguro, de gestão dos motoristas e assim por diante. O que essas plataformas fazem é facilitar o acesso, o contato, ou seja, através de uma aplicação móvel, de um aplicativo de celular, você conseguir conectar diretamente a sua demanda de carga com motoristas que estão disponíveis naquela região, e esse matching, esse marketplace de fretes, como a gente costuma chamar, ele funciona muito bem para você encontrar os motoristas e tudo mais. Mas ela não se responsabiliza, essas plataformas não se responsabilizam por todos os riscos associados à atividade de transporte, que, novamente, são riscos que as empresas de transporte estão habituadas a gerenciar e a prestar um serviço de maneira profissional. Tem que fazer uma conta bem feita e analisar a fundo as vantagens e até que ponto o produtor está disposto a assumir os riscos de seguro, os riscos civis, por exemplo, se um motorista sofre um acidente quando está prestando serviço à sua empresa. Tem uma série de questões que não são tão simples quanto simplesmente você achar o motorista disponível pelo aplicativo. No caso específico da GoFlux, que tipo de serviço, que tipo de solução que vocês oferecem para esse setor, hein? Bom, o que a GoFlux faz é uma abordagem diferente. A gente construiu uma espécie de bolsa de fretes. Ou seja, a gente tem mais de 1.500 transportadoras homologadas conosco. Ou seja, são 1.500 empresas de transporte que a gente conhece, tem documentação, registro da NTT, por aí vai, a pólice de seguro. A gente faz uma curadoria prévia dessas empresas para garantir que elas são empresas idôneas e aptas a prestar serviço. E aí, dentro desse conceito de bolsa, o produtor, o contratante, o dono da carga, ele consegue se conectar, lançar a sua demanda para ser acessada a uma quantidade muito maior de empresas de transporte. Isso, primeiro, antes de mais nada, faz com que a capacidade de atendimento dele seja ampliada, porque você tem transportadores do Brasil inteiro podendo acessar a sua demanda. Segundo, que o produtor consegue negociar diferente, ele consegue fazer leilão, ele consegue determinar quanto ele está disposto a pagar, ele consegue fazer tomada de preço, cotação, etc., com um número muito maior de transportadoras. Além disso, as transportadoras têm uma vantagem em participar num modelo como o nosso, na medida que fica mais fácil essas empresas terem acesso à carga, ou seja, tem esse efeito de concorrência mais acirrada, faz com que os fretes sejam mais baixos na comparação com o mercado normal. A gente, em 3 anos de operação, já gerou mais de 130 milhões de reais
em economia de frete para as empresas que operam conosco. Isso pode ser também uma vantagem, naturalmente um atrativo para quem pode usar a nossa plataforma. Além desse modelo de bolsa de frete, onde os embarcadores, os produtores podem lançar suas ofertas de carga dentro da nossa plataforma, a gente opera mecanismos de antecipação de recebíveis para as transportadoras. O que é que isso significa no ponto de vista do produtor? O produtor pode alongar o ciclo de pagamento dele, passar a pagar as transportadoras com 30, 45 dias, e a transportadora consegue antecipar o recebimento desse frete na condição de à vista logo após a performance. Ou seja, uma vez a transportadora contratada pela plataforma e comprovadamente executando o serviço, a gente faz todo esse registro digital da contratação e da performance, ela pode antecipar o recebível conosco e o produtor passa a pagar esse frete com 30, 45 dias. É bom para a transportadora que consegue ter dinheiro na mão muito mais rápido, isso para elas é fundamental. E é bom para o produtor também, que protege o seu fluxo de caixa e garante que o pagamento só vai ser feito para a transportadora quando está tudo comprovadamente correto em termos de documentação, em termos de performance do serviço. Muito bem, essa foi a minha conversa com o Rodrigo Gonçalves, que é CEO e fundador da GoFlux. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista. Bom ter você aqui, seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite mais uma vez, estamos aqui à disposição sempre. Um grande abraço.